A paz do Senhor, irmãos, amém? Todos descansados do feriado? Não. É engraçado que a hora que a gente descansar, a gente inventa um monte de coisa para fazer em casa, enfim, aí acaba ninguém descansando. Mas, graças a Deus que isso não nos impediu de estarmos aqui na casa do Senhor. E isso é um privilégio, sempre será um privilégio. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 4. Todos abriram? Um livro fácil, Novo Testamento. Eu quero ler o texto todo. Eu poderia ler só um versículo, mas eu quero ler o texto todo. Quem não leu a Bíblia hoje? Quem não lê, vai ler agora, né? Então, pelo menos, Senhor, hoje eu li bons versículos da palavra. Então, diz assim no versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estarmos na sua casa, pela liberdade de podermos adorar ao Senhor com louvores,
pela oportunidade de adorar o Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas, por podermos interceder, ó Deus, e agradecer pelos nossos pedidos. E agora, na meditação da Tua Palavra, que o Teu Espírito possa usar a minha vida, ministrar a vida dos meus irmãos, assim como o Senhor ministrou o meu coração. E que essa palavra caia em terra fértil, e que não somente possa cair, mas possa dar fruto, possa se tornar em ações, em decisões, e que Teu nome seja glorificado em todo o tempo. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Quantos já tinham ouvido essa passagem de Atos? É uma passagem bastante conhecida, quando Pedro e João foram parar no Sinédrio, porque eles tinham feito milagres de curar um homem, e eles não estavam querendo isso pelos sinais que eles estavam fazendo, pelos milagres que estavam fazendo. As pessoas começaram a crer e começaram a querer se interessar por esse Jesus que morreu e ressuscitou e que eles estavam testemunhando e declarando. Mas contra a evidência, contra fatos, não há argumentos. Então, por mais que eles quisessem dizer que eles estavam mentindo, falando besteira, enganando, eles não tinham como. Provavelmente esse homem era conhecido do lugar, e todos sabiam que ele foi curado, ele estava ali presente, não tinha como eles fazerem nada. Mas mesmo assim, por não ser algo que eles queriam, então esses homens da lei queriam que eles não falassem nada sobre o testemunho, não só de cura, mas da experiência e daquilo que eles sabiam por caminhar com Jesus. E o ápice desse texto é exatamente o versículo 20. Eles responderam: vocês podem julgar a nós da forma que quiserem, mas nós não podemos negar e não podemos parar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. É interessante que eles estavam nessa hora declarando que a vida deles estava em jogo, mas não importa, porque aquilo que eu vi e aquilo que eu ouvi é muito mais importante do que aquilo que vocês podem fazer contra nós. Eu não posso negar, eu não posso negar aquilo que eu vi, aquilo que eu experimentei, os anos que eu caminhei com Jesus aqui na terra. Eu não posso. E é interessante que eles estavam tão cheios do Espírito Santo, que é diferente quando nós falamos só uma teoria e quando nós falamos aquilo que nós vivemos. Porque não é sobre a vida deles, mas é sobre o poder do Espírito Santo que estava sobre eles. E diz que em um dia só 5.000 pessoas aceitaram, se converteram. Então tamanho era o poder do Espírito Santo. Eles falavam com ousadia, falavam com alegria, falavam com propriedade. E por conta disso, eles não podiam negar. Eu sempre digo que, claro, eu fui criada dentro da igreja, aprendi tudo, as coisas da palavra, muito mais na minha infância, na escola dominical, do que na verdade no seminário. Porque ao contrário, como a gente sempre diz, no seminário você não aprende Bíblia. Não é Bíblia. A Bíblia é o mínimo que você deve saber fazer, é estudar em casa. Nós estudamos o que está por trás, nós estudamos cultura, nós estudamos teólogos, nós estudamos um monte de coisa, mas não vamos ler a Bíblia todos juntos. Não, eles imaginam que nós já sabemos e já lemos. Então, a maioria das coisas da palavra, para quem aprende na escola dominical, grava para sempre, porque foi assim que eu fui ensinada. Mas eu sempre digo que, desde os 17 anos, quando eu tomei uma decisão de que aquele Deus que eu ouvi, aquele Jesus, aquela igreja que eu frequentei, por mais que tenham me ensinado, a partir dos 17 anos foi uma decisão minha, não foi porque minha mãe me mandava ir para a igreja, não é porque nós éramos uma família evangélica, mas porque eu decidi seguir esse Jesus, e nunca mais o deixei, e nunca mais retrocedi, e nunca mais paralisei. Mas quando eu falo isso, eu digo que a minha experiência foi tão suficiente, que mesmo que qualquer pessoa
Até a minha mãe que ensinou sobre amar a Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. Se ela viesse e falasse para mim: Débora, olha, eu me enganei, aquilo que eu contei para você é mentira. Eu ia falar: bom, mãe, agora não vai dar, está tarde para a senhora falar que é mentira. Porque a experiência que eu tive com Deus foi suficiente para que todos possam dizer que é mentira, e eu vou dizer que é verdade. Então pode o mundo todo dizer que é mentira, porque aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu experimentei, é suficiente para não me colocar em dúvida. E quando nós paramos para pensar assim, eu não sei você, na sua caminhada com Deus, se em algum momento você teve dúvida daquilo que você está vivendo com Deus. Você pode até ter dúvida da igreja que você está, porque são homens, são pessoas, são estilos diferentes. Você pode ter até dúvida: eu acho que essa igreja não combina comigo, ou aquela eu acho que combina comigo. Olha, eu acho que essa pessoa não está muito alinhada com a palavra. Mas o que a palavra diz, e aquilo que nós experimentamos como conversão, e como caminhar com Deus, se você tem alguma dúvida, precisa se fazer, renovar aí a rota, precisa se fazer uma avaliação. Mesmo que todos falem que é mentira, você tem que ser assim como Pedro e João. Nós não podemos deixar de falar, nós não podemos negar aquilo que vimos e ouvimos. E essa tem sido sempre a minha declaração. Passei a entender que o Deus que foi me apresentado não era mais o Deus dos meus pais, dos meus avós, da minha família, como uma família evangélica, como um vô pregador, como tios pastores. Não. A partir dos 17 anos eu conheci o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, que graças a Deus era o mesmo da minha família. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender aqui com esse texto, antes de entrar no contexto da mensagem, é que nós precisamos ter certeza da experiência que nós temos em Jesus. A única convicção que nós temos de salvação é se nós temos tomado essa decisão, não por emoção, mas por razão. Mesmo que as lágrimas venham, mesmo que o constrangimento tenha vindo no dia que você aceitou Jesus, mas precisa de uma convicção. Eu sei que existem pessoas que precisam de um processo de transformação. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, porque não tem nada a ver com a Bíblia. Mas, se Deus vai mandando eu falar, eu vou falando. Tem pessoas que precisam de um processo para irem sendo transformados. Alguns o processo longo demais que eu não entendo. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, e essa é a minha história, nunca mais as coisas que eu gostava ou fazia e sabia que não agradava a Deus, eu nunca mais fiz. E ponto final. Não era negociável. Algumas coisas eram importantes. Fiel com o Senhor. Aprender a palavra, frequentar a igreja, servir o reino. Não fazer nada que possa me apresentar a aparência do mal. Por mais que peque, fugir do pecado. Nunca tive hábito de falar palavrão, então esse não foi o meu problema. Não tinha visto, também não foi o problema. Amizades, várias, inclusive a maioria se afastaram. Mas a minha decisão com o Senhor era suficiente. E Ele era suficiente para eu entender que se os meus amigos me amassem, eles iriam me amar com Jesus. Por um bom tempo, é lógico que se afastam, e você deve ter tido essa experiência. Ninguém mais quer falar com você. Pô, vamos lá, vamos na danceteria. Na minha época era danceteria, discoteca, tá? A de vocês é, sei lá o que é agora. Na minha época era danceteria, discoteca, baile, era assim. Hoje é rolê, sei lá como é que chama aí, da galera. Mas o dia que eu aceitei a Jesus,
o dia que eu tomei a decisão, por mais que os meus amigos, que eu gostava tanto de ficar com eles, vinham e diziam: Débora, vamos lá, vai ter uma festa, vai ter vamos para tal lugar, e falavam os nomes das danceterias que nós íamos, eu nunca mais fui. E o que me dava certeza é que eu nunca mais tive vontade de fazer isso. Nunca mais. O Senhor, quando eu abri a minha vida para Ele entrar, Ele me completou de tal forma que nada disso mais me fez diferença. E com o passar do tempo, os amigos que se vão, acabam voltando. Mas aí eles voltam, porque vê que você tomou uma decisão real. E aí eles voltam e começam a te pedir ajuda, começam a admirar a sua atitude, porque viu que não foi uma emoção, mas foi uma decisão. E agora vamos para a mensagem, porque eu não sei por que eu tenho que falar isso, mas você que está ouvindo talvez esteja entendendo por que eu tenho que falar isso. Ou você que está em casa talvez precisa entender o que eu estou falando. Decidir por Senhor Jesus é muito mais do que levantar a mão. É muito mais do que repetir uma oração. A partir do momento que Ele entra aqui, tudo tem que ser mudado. Tudo tem que ser mudado. Porque se Ele não mudar, é porque eu não deixei Ele verdadeiramente entrar. Porque como um Deus que ressuscita mortos, que cura, que faz milagres, não é suficiente para me tirar vícios, não é suficiente para me tirar vontades, não é suficiente para me tirar maus hábitos, não é suficiente para mudar o meu linguajar, não é suficiente para mudar o meu olhar. Ele é suficiente para todas essas coisas, mas se Ele não tem feito isso, é porque Ele não entrou como deveria entrar. Amém? E bora para a mensagem. Nós estamos na série de mensagens, estamos em obra. E hoje é a última palavra sobre o tema. Nós teríamos muitas coisas para falar sobre esse assunto, sobre esse tema de estarmos em obra, mas muitas coisas. Mas nós vamos hoje terminar com essa mensagem, porque foi essa a direção que Deus colocou ao coração do pastor. As mensagens que foram faladas, e eu não sei se você se lembra de alguma, o pastor repetiu domingo, falando sobre plano de salvação, sobre ter um plano, falando sobre compaixão, falou sobre amor, falou sobre cultivar excelência, falou sobre o poder da multiplicação, falamos sobre uma série de coisas. E tem um amigo querendo ouvir a palavra. Aí, André. E hoje o último tema que nós vamos falar é sobre evangelismo. E é interessante que quando nós falamos de evangelismo, o que é a primeira coisa que você vem à mente? Um ministério da igreja que tem estratégias para ir à rua falar da palavra de Deus, certo? Quando nós falamos evangelismo, normalmente a primeira coisa, tem um ministério na igreja de evangelismo, e a gente tem lá umas estratégias para a gente poder pregar na rua, levar sopão, ir nas avenidas, estender umas faixas, fazer teatro, cantar na praça, usar as 4 leis espirituais que nem usa mais, deveria usar, porque não tem forma melhor e mais bíblica de usar as 4 leis espirituais. Hoje nem se usa, talvez muitos de vocês nem sabem quais são as 4 leis espirituais. Deveria ter esse material, porque é pura Bíblia, e é simples. Hoje fica se inventando tanta coisa para alcançar o coração das pessoas, mas as 4 leis espirituais qualquer pessoa consegue pegar aquele livrinho e falar para o outro. E quando nós pensamos em evangelismo, logo a gente pensa sobre esse ministério, que tem a função de sair da igreja, ir lá fora e alcançar vidas que estão perdidas e que carecem do amor e da glória de Deus. Esse é o ministério do evangelismo. E aí eu fiquei pensando, por que nós não temos? Por que nós não estamos investindo em evangelismo? Será que não há mais interesse por essas coisas?
Será que não há mais interesse em se falar de Jesus e nem de saquear o inferno? Ou será que nós temos vergonha de nos expor? Eu lembro quando eu era adolescente, antes de verdadeiramente me converter, mas só ir à igreja. Então, quando a gente era adolescente, a gente tinha que fazer esses evangelismos, era muito comum. E eu tinha vergonha de ir na rua, parar as pessoas, sabe? Eu tinha vergonha de, ai meu Deus, aí vai começar, naquela época era, hoje não, mas antes tinha muito mais preconceito, ai, lá vem esses crentes, lá vem esses Bíblia, ih, lá vem, né? Não quero, nem fale comigo. Então era muito comum, hoje não, o evangelho está bem acessível, as pessoas hoje não são tão preconceituosas como eram na minha época. Mas mesmo assim a gente tem vergonha hoje. Será que nós não investimos em evangelismo? Ou não temos a consciência do evangelismo? Porque não é um ministério da igreja, mas é uma responsabilidade pessoal. Porque nós temos vergonha de falar de Jesus? Será que a gente tem vergonha de expor a nossa fé? Ou de começarem a nos cobrar que nós somos crentes e agora vão começar a me cobrar? Então, por conta de falar em evangelismo, eu não quero falar nessa mensagem sobre as estratégias de evangelismo. E nós poderíamos falar, mas eu creio que isso é mais para estudo, porque a gente pode fazer e colocar em prática. Mas eu quero falar sobre a importância do evangelismo e a responsabilidade do evangelismo. Então, antes de falar sobre a prática do evangelismo, nós precisamos entender primeiro quem nós somos e qual é a nossa missão como igreja. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se eu sou uma pessoa que tenho dificuldade em amar, eu não consigo expressar amor. Se eu sou uma pessoa que tenho dificuldade em ser uma pessoa alegre, simpática, então eu não sou uma pessoa simpática, então eu tenho dificuldade de apresentar a minha simpatia para os outros, porque eu não sou simpática. E assim vai com tantas outras coisas. Mas nós precisamos, quando nós aceitamos a Jesus, e é por isso que eu falo que quando nós aceitamos Jesus, a decisão é imediata, a adoção é imediata, e o processo de mudança vai para cada um conforme a sua história e está tudo bem. Mas existem algumas coisas que nós precisamos ter como certeza, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus. Então, quem nós somos em Deus? E aquela velha história, velha frase, ou a frase que todo mundo diz, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E se nós cremos naquilo que a Bíblia diz que nós somos, já é suficiente para a gente se encher de razão, de força, de motivação para poder falar desse Deus e falar de Jesus. Então, quando nós falamos quem nós somos, lá em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos quem? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu amo essa parte. Povo de propriedade exclusiva, não tem para ninguém, sou de Deus e mais ninguém. E ponto final. Por isso que eu falo que não adianta Satanás vir sobre a minha vida, porque eu não lhe pertenço. O meu dono é outro, então você nem vem, que esse corpo não lhe pertence. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu acabei de dizer quem você é. Você é raça eleita, sacerdócio santo, propriedade exclusiva de Deus. Não precisava nem falar mais nada, mas tem um propósito. Você e eu precisamos falar das grandezas daquele que nos chamou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É muito gostoso a gente saber quem nós somos em Deus, não é? É muito bom quando nós começamos a declarar, eu sou amada, eu sou regenerada, eu sou adotada, eu sou herdeira, eu sou filha, e vamos falando um monte de coisa que nos enche
não só de paz, mas de autoridade, de descanso, de segurança, de confiança. E nós precisamos, às vezes, principalmente quando nós estamos mais para baixo, sabe? Aquele dia que você parece, ó céus, ó vida, parece que nada está bom para mim, ó. Nós deveríamos chegar na frente do espelho, olhar para nós mesmos e dizer: eu sei quem você é. Sabe quem você é? Falando para você mesmo. Você é nação santa, raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. Você é amada, você é adotada, você é herdeira. Você é forte, você é vencedora. Não tem como sair do espelho e falar assim: eu sou tudo isso. Mas nós temos uma missão, apesar de nós sermos tudo isso. E Mateus 16:15 diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos uma missão como raça eleita, como povo escolhido. Ir para todo mundo e pregar o evangelho. Mateus 28:19 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós somos uma igreja, nós somos propriedade exclusiva, mas nós temos uma missão, um propósito. E aí a gente fica pensando sobre a igreja, principalmente nós pastores. Gente, se vocês soubessem como a gente fica pensando, parece fácil. Só quem é que sabe. Parece fácil. Ser pastor é fácil, só vai lá, prega a palavra, entendeu? Abre a igreja. Tem gente lá que ajuda a arrumar e organizar, eles só sobem, fala a palavra, desce e pronto, cada um decide a sua vida. Não é assim. Nós temos que pensar, nós temos que orar, nós temos que estudar, nós temos que ter estratégias, não somente para alcançar o coração de vocês, mas também para manter o coração de vocês, porque muito mais difícil de ganhar é manter. Às vezes com uma boa lábia, você ganha, mas começa a andar junto e você começa a conhecer. Começa a andar junto com o pastor e a pastora, aí você começa a conhecer. Não gosto tanto assim. Não é bem assim como a primeira vez que eu vi. Então, na verdade, como pastores, nós temos uma responsabilidade de alimentar, de sustentar, de dar suporte. É muito, muito mais do que vir aqui e pregar. Essa é a parte mais fácil e a parte que a gente mais gosta. O que fica atrás dos bastidores, essa é a parte desafiadora. Mas em manter uma igreja, nós temos que pensar em tudo, lógico, não somente em ter mensagens e palavras e ensino. Nós precisamos ter outras coisas. Vamos ter o jantar de ações de graças, temos noite da primavera, temos apresentações, temos acampamento, temos uma série de coisas para poder envolver e para poder manter a igreja unida, em comunhão, em alegria e motivação. E a igreja de fato precisa ter comunhão. A igreja de fato precisa ter unidade, precisa estar junto. Porém, quando ela só se preocupa naquilo que ela oferece entre quatro paredes, ou ela se preocupa somente com aqueles que estão dentro da igreja, a igreja deixa de ser igreja e torna-se um clube social. Nós precisamos de koinonia, que significa comunhão. Nós precisamos de koinonia na igreja. E essas atividades é para mantermos juntos. Porém, koinonia não é um fim, mas é um meio. Promover situações para estarmos juntos é um meio. Entendeu? De nós nos aproximarmos, de nós estarmos mais perto de Deus. É uma estratégia, mas não é um fim. Qual é o fim da igreja? Nós ficarmos todos aqui juntinho, gostosinho, vivendo, cuidando um dos outros. Não é essa a nossa missão. Por mais gostoso que esteja aqui, por mais delicioso que seja a gente andar junto, como a gente quando vai para acampamento, chega no quarto dia, ninguém quer vir mais embora, de tão gostoso que é nós estarmos juntos. Mas nós não fomos feitos para ficarmos assim.
Nós somos feitos para ir lá para fora e colocar e expressar tudo aquilo que foi nos colocado aqui dentro. Se a igreja não queimar pelas nações, se a igreja não doer o coração pelos perdidos, se a igreja não se incomodar, que existem mais de 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram de Jesus, dá para entender? 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram de Jesus. Se o nosso coração não doer por essas coisas, uma notícia para vocês: viramos um clube. Viramos um clube. Se o nosso coração não se incomodar com aqueles que estão perdidos lá fora, se o nosso coração não se incomodar com a nossa família toda indo para o inferno, se o nosso coração não se incomodar com os nossos amigos do trabalho, com os nossos vizinhos, com pessoas e mais pessoas que passam pela nossa vida e nós sabemos que essa pessoa não tem uma vida com Deus, se o nosso coração não doer, não se incomodar, não nos acordar, viramos um clube. E eu fiquei pensando sobre isso. Talvez seja por nós, e eu digo nós, não só a igreja, a comunidade, mas a igreja do Senhor, estar parecendo tanto um clube que tem tido essa infeliz migração de grupos, sai de uma igreja, vai para outra, vai para outra e vai para outra, e vai para lá e vai para cá, e as igrejas não crescem, elas só fazem rodízio. Uma hora ela está cheia, o pastor fica feliz, porque ganhei mais 50 pessoas, mas infelizmente as 50 pessoas vieram de outro lugar, que agora lá o pastor está chorando, porque a igreja ficou numa situação deplorável. Quando ficamos pulando de galho em galho, nós não olhamos a igreja como igreja, mas olhamos como clube. E quando nós olhamos a igreja como clube, nós ficamos prestando atenção o que esse clube tem para nos oferecer, se me agrada ou não agrada. Eu não fico porque não tem estacionamento, eu não fico porque não tem ar-condicionado, eu não fico porque a cadeira não é aconchoada. Essa igreja não tem cafeteria? Essa igreja não tem brinquedão para os meus filhos? Essa igreja não tem cantores gospel que vêm uma vez por semana? E aí nós queremos muito mais usufruir desses clubes, enquanto eles nos oferecem entretenimento. Mas Deus não derramou, não entregou o seu Filho, que derramou o seu sangue, para que nós nos tornássemos um clube, mas Ele nos chamou para sermos a igreja do Senhor. Ele nos chamou para sermos os pequenos cristos que representam Ele aonde nós estamos. Que a gente vem à casa do Senhor, não é preocupado se quem vai estar, mas tendo a certeza de que Ele está. Não é a preocupação de quem vai gostar de eu estar, mas saber que Ele está feliz por eu estar. Se o clube oferecesse um jantar hoje, no feriado, eu tenho certeza que a igreja estava lotada, porque a semana que vem vai estar 60 pessoas aqui. Desculpa, gente, mas é verdade. 60 pessoas vão estar aqui. E hoje é feriado. Mas o clube não tinha uma coisa muito especial hoje, né? Semana que vem tem. Entende como são pequenas coisas? Nós estamos falando que nós estamos em obra. E se nós estamos em obra, significa que nós estamos sendo construídos, reformados, transformados em Deus, para sermos aquilo que Ele quer que nós estejamos. Não é um título bonito que o pastor colocou, é um título que para fazer efeito em nossas vidas. Estamos em obra, e uma das coisas que nós precisamos transformar na nossa vida é a nossa visão de quem somos e a nossa responsabilidade como igreja. Mas como eu vou para fora, se eu não tenho o suficiente, porque não participo aqui dentro? Como eu vou falar se eu não sei? Como eu vou compartilhar se eu não conheço? Eu queria que você pudesse pensar um pouco
Como é que você tem visto a igreja? Nós precisamos estar juntos, nós precisamos ter relacionamento, nós precisamos ter entretenimento, mas nós não podemos ser um clube. A igreja, ela é missional. A igreja do Senhor é missional, que significa ela tem uma missão. E se tem uma missão que Deus não nos colocou, é fazer entretenimento. Porque existe um monte de pastores quebrados, doentes, porque entraram na linha de entretenimento da igreja. E isso dá tanta dor de cabeça, tanto gasto, tanto movimento, mas tão pouca transformação. Que daí ele chega uma hora e fala assim, não quero mais fazer. E aí a igreja começa a diminuir. Porque o clube não está oferecendo, né? O clube não está oferecendo, né? É tão legal ficar lá no clube, batendo papo. É tão legal ter jantar no clube. Então eu queria falar 3 coisas dentro de propósito do evangelismo que nós precisamos entender. Você já sabe quem você é. E agora eu quero os 3 propósitos de evangelismo que eu quero citar para vocês. Primeiro, um dos propósitos do evangelismo, que é o primeiro, óbvio, é levar as boas novas de salvação. Não adianta ficar escrevendo um monte de coisa que é evangelismo. Evangelismo é a mensagem que nós saímos falando. Só Jesus Cristo salva. Qual é a dificuldade de nós falarmos isso? Sabe por que nós não falamos? Porque nós não temos certeza, às vezes, daquilo que nós mesmos somos salvos. A Bíblia diz que Ele é o caminho. E essas pessoas que precisam ouvir de Jesus, elas precisam entender que só Jesus Cristo salva, que Ele é o único caminho. Isso é suficiente. Você não precisa fazer teologia para poder falar de Jesus. É só você contar a sua experiência, que eu procurei me satisfazer em tantas coisas, em tantos lugares, em tantas pessoas, até o dia que eu entendi que só Jesus Cristo salva, e que Ele é o único caminho. Se você falar isso com convicção, com propriedade, somente essas palavras farão diferença na vida de alguém. Lá em Hebreus 13 diz assim: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Nossa, o que é isso? Aqui fala de nós devemos sair da nossa zona de conforto. Levando o seu vitupério mesmo que a gente também sofra como Jesus sofreu, mas eu preciso sair da minha zona de conforto para poder falar, porque essa foi a missão que Ele teve e que nos deixou. Falar de um plano de salvação, falar sobre céu e inferno, falar sobre eternidade. Se nós não pararmos para falarmos sobre eternidade, além da gente ficar, porque pelo jeito não acredita, porque não fala sobre isso, porque não acredita, nós vamos nos surpreender de tantas igrejas lotadas quando Jesus voltar. Sabe por quê? Nós precisamos subir aqui, Bruno, que é algo que você gosta muito, você não vai ser condenado por isso, mas que a gente gosta tanto de que devemos sempre falar, só Jesus Cristo salva. Todos os cultos nós deveríamos falar sobre o plano da salvação, porque aquilo que nós vivemos aqui é passageiro. Nós temos que focar para o céu, eternidade. O dia nós sairemos daqui, seja na volta de Jesus ou quando Ele falar, acabou sua senha. Não temos como amarmos a Deus
se não amarmos também pessoas. Deus é uma pessoa e nos ensina a amar a sua maior criação. E sabe qual é? Pessoas. Isso é tão importante para Deus que na hierarquia dos mandamentos ficou em segundo lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Evangelizar é uma expressão de amor. Evangelizar é uma expressão de obediência. Evangelizar é entender que eu tenho uma missão. Eu tenho que compartilhar aquilo que eu recebi. Quando a igreja se cala, o inferno grita. As trevas avançam quando a luz para de brilhar. A igreja não pode ser iluminada por essas luzes, porque ela tem sido confundida como show. A igreja precisa brilhar pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo. Trevas se ilumina com a luz, não é essa luz. John Stott, ele diz assim: nós temos recursos para evangelizar o mundo. Nós temos recursos para evangelizar o mundo. Mas, infelizmente, eles estão dormindo nos bancos das igrejas. Quem dorme no banco da igreja? Nossa. Nós somos suficientes para evangelizar o mundo. Nós somos suficientes para alcançar 3 bilhões de pessoas que ainda não ouviram de Jesus. Estão fadados aí por inferno. E dentro desses 3 bilhões de pessoas que não ouviram de Jesus, você pode aumentar um pouco, muito mais, da sua família, dos seus parentes, que ouviram de Jesus, mas não tomaram decisão ainda. Eles estão nessa estatística aí, de tantas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Segunda coisa, primeiro é levar as boas novas de salvação. Segundo é ensinar a palavra. A nossa missão como igreja é pregar e ensinar. Fala aí de a todo mundo pregar o evangelho, ensinando, fazendo discípulo. Para se fazer discípulo é preciso de ensino. E aí começa, por que o povo não vem na escola dominical? Por que, Bruno? Porque não quer ser discípulo. Porque discípulo e ensino são duas coisas ligadas. Se eu não gosto de aprender, eu não sou discípulo. Se eu não leio a palavra, eu não quero aprender. E se eu não quero aprender, eu não sei qual é a vontade do Senhor para a minha vida. E por isso que eu acredito em qualquer coisa que se fala. A palavra ensinar, eu ouvi acho que é Davi Lago, que estava num podcast, eu acho, não sei se você viu com o Dizascope. Ele estava falando da etimologia da palavra ensinar. E ele falou que a palavra ensinar, ela, na etimologia da palavra, é imprimir um signo, imprimir uma marca, selar, como aquele anel que selava antigamente a carta que selava, é colocar uma marca no aluno. Como que nós vamos marcar alguém? Marcar alguém com a palavra. Ensinar é inculcar. Então, quando você é discípulo, significa que você aprende, que você foi ensinado, que você está em processo de aprendizagem. E não para. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estaremos aprendendo. O ensino da palavra faz parte do processo do evangelismo, porque ele traz entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Presta atenção nisso. A palavra de Deus revela quem Ele é, mas ela também nos conforta. E nós amamos quando a palavra de Deus, nós abrimos aquele versículo que nos traz promessas da fidelidade de Deus.
Mas muito melhor do que as promessas é quando a palavra nos confronta. Porque nós só mudamos não é com promessas, nós não mudamos com conforto, nós mudamos com confronto. A palavra vem e nos desnuda. A gente pode enganar os outros, a palavra vem e fala, ei, você pode até mentir para os outros, mas para Deus não dá. E a palavra está dizendo isso, não sou isso. Então, nós precisamos não somente levar a palavra de salvação, que Ele é o caminho, mas nós também precisamos dizer que Ele é a verdade. E para nós sabermos quem é, o que é essa verdade, nós precisamos aprender a palavra de Deus. Nós precisamos entender o que Ele quer, qual é o meu propósito, qual é a direção, o que é que eu estou fazendo que agrada a Deus, que não agrada a Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então evangelizar não é só falar Jesus salva, esse é o primeiro ponto, mas depois as pessoas precisam estar aqui sendo discipuladas, faz parte do evangelismo, elas precisam entender a palavra, porque senão a gente só fala que Jesus salva, e aí a pessoa vem e imediatamente entra e quer ser batizada, não há problema. O problema é que às vezes ela não entendeu nada, aí como dizia minha mãe, vira pato molhado, molha, sai do mesmo jeito, porque não é ovelha, é pato molhado, entrou na água, molhou e saiu. Por isso que nós precisamos de discipulado, por isso que nós precisamos ensinar a palavra, porque às vezes a pessoa não sabe mesmo, não pode isso? Não, a palavra de Deus, Deus não se agrada disso. Ah, eu não sabia. Ah, mas Deus espera que eu faça isso? Sim, Deus espera que você faça. Ah, eu não sabia. Por isso que nós precisamos, dentro do evangelismo, levar o ensino da palavra. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Foi para isso que a palavra foi inspirada, para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos instruir na justiça. Por isso que é muito bom a palavra nos confortar, mas você fique mais feliz quando ela te confrontar, porque sem confronto não há mudança, Elim. Sem confronto não tem transformação. Se nós não formos deparados com a palavra, e a palavra dizer, você está errado, eu continuo achando que estou certo, continuo fazendo as mesmas coisas. Terceira coisa, levar boas novas, de esperança, de amor, de paz, de consolo, e de sentido à vida. Quantas pessoas estão lá fora precisando ouvir que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, mas que também Ele é a vida. E Ele nos promete vida, e vida em abundância. E é interessante que nós temos vivido num mundo tão... Está com dor, né? Eu sei como é isso, porque hoje eu e o pastor também estamos compartilhando da dor da Mari. Está vendo? Nós somos Mário, somos uma família. Nós estamos vivendo num mundo muito egoísta, muito competitivo, muito cheio de comparação e de cobrança, não é assim? Gente, é impressionante, a gente é cobrado o tempo todo, a gente dorme se cobrando, acorda os outros cobrando, quando não cobra um, cobra outro, é o tempo todo a cobrança. E é interessante que cada vez mais cedo, nós estamos sendo cobrados, as crianças estão sendo cobradas. Eu já falei aqui que uma criança hoje de 7 anos tem mais informação hoje do que um imperador romano lá antigamente. 7 anos, tem mais informação. Então uma criança sendo tão cheia, bombardeada de informações, automaticamente ela se cobra. E pela primeira vez na estatística, você sabia que a ansiedade passou à frente da depressão?
Eu ouvi esses dias, e na estatística estava dizendo isso. Mas sabe por que ansiedade? Cobrança. Eu preciso, eu tenho, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, preciso resolver aquilo, e não sei o quê. E aí compete, e aí cobra, e aí se compara. É o tempo todo a gente, isso aqui não é suficiente, isso aqui tem que fazer mais, isso aqui eu tenho que provar, não sei para quem, o tempo inteiro. E aí o que acontece? Um dos maiores fatores da ansiedade, falta de dormir direito. Um dos maiores fatores da ansiedade, meu pastor, é não dormir bem. Não dormir bem. Ou dorme pouco, ou dorme mais, muito, ou não dorme direito. Eu tive a primeira crise de transtorno de ansiedade, porque eu fiquei por um tempão sem dormir. Aí, não tem jeito, os fios, trocou tudo, não deu certo. Fiquei 10 dias com essa, sabe quando fica tremendo assim a pálpebra? 10 dias, direto, não é só de vez em quando, 10 dias. Aí eu tinha que ter uma crise mesmo. Fora o tempo que eu não dormia. E a ansiedade foi me consumindo, e até que deu a primeira crise. E aí vai, que você já sabe, vai para psiquiatra, vai para o hospital, toma remédio, faz terapia, e estou em tratamento até hoje. Mas hoje eu durmo. Não posso dormir muito, mas durmo. Nada me tira o sono, nem vocês mais. Porque se vocês começarem a me tirar o sono, eu tomo um remedinho e durmo. Agora preciso orar para o pastor, que ele não está dormindo direito. Está ansioso. O Evangelho nos traz conhecimento do Deus que nos dá vida e vida em abundância. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, como tem gente precisando ouvir isso. Como tem gente cansada do nosso lado. E nós não somos capazes de dizer: eu tenho uma solução para a sua vida. Eu tenho um Deus que Ele diz exatamente isso para você hoje. Vem cá. Vem cá. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você está sobrecarregado. Eu vou te aliviar. Eu conheço um Deus assim. Eu experimentei esse descanso. Por que será que a gente não fala? É porque às vezes a gente acha que não tem propriedade para falar, né? Do jeito que eu sou, apavorada, reclamando o tempo todo. Imagina se a pessoa vai falar assim: eu tenho um Deus. Que Deus? Bom, não serve para você, né? Quer falar para mim? E aí a gente... Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Deus é um Deus de esperança. E quantas pessoas estão ceifando sua vida? Quantas pessoas, a Tati me pediu para orar por uma pessoa da família da onde ela trabalha, que a mulher está em depressão, não tem ânimo, não sorri, e a Tati falou: pastor, é de cortar o coração, porque era uma mulher alegre, e de repente, não é de repente, né, um acúmulo de coisas, ela está numa depressão que não quer mais nada. E o segundo passo depois da depressão é achar que a vida não vale mais a pena, e achar que é melhor sair dessa vida. Nós ficamos assistindo essas coisas, ao invés de chegar e dizer: eu tenho um Deus que pode aliviar esse cansaço, essa sobrecarga. Eu tenho um Deus que pode trazer salvação para a sua vida. Eu tenho um Deus que pode mudar a sua história, se fazendo você de discípulo. Eu tenho um Deus que ama, que cuida, que dá paz, que dá esperança. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Evangelismo é uma convocação de Deus aos seus filhos. Nós somos uma igreja missional, temos uma missão. Quando nós falamos de filho, o bom filho obedece quando ouve seu pai, não é mesmo? Vamos acreditar que sim, amém? Reclama, mas faz, né, bebê?
haverá o dia que não reclamará, mas não vai levar um puxão de orelha, de Deus, não de mim. Mas o bom filho ouve pai e obedece. Aí, se nós não obedecemos, eu fico pensando, por que que nós, como filhos de Deus, se nós não obedecemos a Deus, qual é o problema? É porque nós não nos sentimos filhos ou não o vemos como pai? Se o bom filho obedece ao pai, nós falamos que somos filhos de Deus, certo? E se nós somos filhos de Deus, nós deveríamos obedecê-lo. Por que não obedecemos? Não somos bons filhos. Ou não somos filhos. Ou não consigo ver Deus como pai. As três coisas dão na mesma, está errado. Não fazemos o que é para fazer. Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, sobre nós. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu e você somos o que a Bíblia diz que nós somos. Mas também nós temos que fazer o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. E não podemos perder tempo. Porque tem muita gente indo para o inferno. Tem muita gente. E às vezes do nosso lado. Esses dias, Thalita estava pensando na dona Lúcia e no seu Luiz. Nós deixamos os nossos cachorrinhos lá, ela é cuidadora. E nós sempre falamos da igreja, sabe que nós somos pastores, ela pergunta, e nós contamos. E esses dias eu fiquei pensando, eu tenho que um dia deixar o Robson, e a gente não deixar os nossos cachorrinhos com ela, e trazê-los para a igreja. Porque nós estamos errando, Thalita. Ela cuida tão bem dos nossos cachorrinhos, mas nós não estamos cuidando deles dois. Se nós não dermos a oportunidade deles virem à casa do Senhor e ouvir que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor dá paz. Não é pesado? Tão pertinho da gente, com tanta convivência. E a sua vizinha que você fala todo dia, bom dia. E ela chora lá sozinha, com tanto problema. Nem vou falar nada, pelo amor de Deus, depois vai ficar enchendo o saco. É assim que a gente faz, estou falando, porque eu também faço. Nós somos uma igreja missional. E se nós não cumprirmos essa missão, nós nos tornamos um clube social. Eu quero que você fique em pé. Vou chamar o pastor aqui. E hoje, como a última mensagem do Estamos em Obra, eu quero que ele ore por essa obra que tem sido feita em nós. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos sendo construídos, reformados, transformados, para que nós possamos estar preparados para a volta do nosso Senhor Jesus. Amém? Você ouve essa palavra com amor? Eu gosto de confronto, porque é isso que me faz mudar. Então eu confronto porque eu sou confrontado. Eu gosto de ficar passando a mão na cabecinha. Fica um monte de gente mimada, sem vergonha, que não muda. Nós precisamos desse confronto, desse impacto, para a gente mudar. Nós, esses dias, foram pregados, ensinados, ministrados palavras que falam sobre que nós estamos em obra. Já tiraram. Que nós estamos em obra. Estar em obra é você entender a importância em que nós precisamos mudar. Às vezes, nós achamos que está tudo bem. E aí, quando vamos mexendo, a gente começa a ver que precisa áreas em nossas vidas serem tratadas, serem cuidadas. Essa série de mensagens, de 9 mensagens, várias delas
tocaram profundamente nos nossos corações, no meu coração. Semana passada, quando foi falar de excelência, nós precisamos entender isso, que estar em reforma é você estar caminhando em direção ao céu. Não abaixa não. É você estar caminhando em direção ao céu. É você estar caminhando em direção à eternidade. É todo dia permitir com que o Espírito trate o seu coração. É permitir que o Espírito trate a sua vida e a minha vida. Então, quando nós falamos hoje, tá voltando, aleluia. Quando nós falamos hoje de evangelismo é o desafio dos nossos corações de transmitir aquilo que tem em nós. Mas às vezes nós somos tão preocupados com nós mesmos que não nos preocupamos em estender as mãos, em olhar para o próximo. Enquanto a pastora estava falando, eu estava pensando em pessoas que estão ao meu redor, no dia a dia, e que eu não chego para a pessoa e falo assim: deixa eu orar com você, deixa eu falar do amor de Deus. Pessoas que esbarram comigo e com você no decorrer do nosso dia, pessoas que esbarram com a gente e que até sabem que nós somos crentes. Pô, ele é pastor, há um agravante ainda, ele é pastor, mas que nunca parei e falei assim: eu preciso orar com você, me dá 30 segundos, me dá 10 segundos. E isso é algo que tem que desafiar os nossos corações. E eu gostaria que nessa noite você pudesse falar: Senhor, eu quero estar nessa reforma, nesse tratar do Senhor. Não numa reforma de qualquer jeito, mas numa reforma feita, e como está escrito ali, para louvor a Deus. Uma reforma para louvar o nome do Senhor e engrandecer o nome dEle. Então feche seus olhos. E eu gostaria que você pudesse orar ao Senhor nesse momento. Quais são as áreas da sua vida que precisam ser moldadas pelo Senhor? Eu tenho falado com Deus das áreas da minha vida que precisa ser moldada. E quais são as suas áreas? Você que está em casa, que tem adorado na sua casa, quais são as áreas que precisam ser movidas? Pai, nessa noite, é bom estar na Tua presença e no momento de reflexão, ó Deus, olharmos para os nossos corações. Às vezes nós temos um dedo tão julgador para quem está ao nosso redor, mas não paramos para olhar para dentro de nós mesmos. Quantas coisas nós deixamos de fazer, quantos princípios básicos nós deixamos de cumprir, quantas ordenanças do Senhor nós deixamos de obedecer, quantas coisas, ó Deus, passam entre os dedos e nós não nos sensibilizamos, não nos movimentamos em poder fazer. Nessa noite, ó Deus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha trabalhar em nossos corações, mas que não sejamos endurecidos a não ouvir, mas que sejamos homens e mulheres quebrantados, com corações quebrantados, ao ouvir a Tua palavra, a ser movida por ela e ser transformado por ela. Quando a palavra é confrontadora, ela causa em nós uma transformação, ela causa em nós uma ação, e essa ação de transformação. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite, ó Deus, vem causar isso em nós, que essas palavras que foram ministradas no decorrer dessa série possam mover de forma profunda, de forma construtiva, de forma poderosa em nossas vidas. Nos colocamos diante do Teu altar, nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, e pedimos que as Tuas misericórdias nos alcancem, mas que o Teu Espírito nos desafie a fazer aquilo que nós ainda não fizemos. Que o Teu Espírito Santo mova os nossos corações a mudanças radicais, a mudanças de mente, a mudança de coração, a mudança de atitudes, ó Pai, para alcançarmos aquilo que o Senhor tem preterido de nós. Muito obrigado, ó Pai, por essas palavras. Muito obrigado por estarmos na Tua casa. Muito obrigado, ó Pai, por ser chamado de Filho de Deus. Ó Deus, nós nos colocamos no Teu altar e usa-nos de forma poderosa e especial.
Assim nós oramos em nome de Jesus. Faça assim com as tuas mãos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo seja presente com cada um dos irmãos, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Deus te abençoe, vai na paz do Senhor Jesus Cristo, e que Deus te guarde e fortaleça cada dia, em nome de Jesus.